Seja muito bem-vindo, Resenha Esportiva está no ar, Resenha da Copa agora, nesse mês especial de Copa do Mundo. Hoje um dia magro, mas magro de placares na Copa do Mundo. Lógico, com vitória dos favoritos que a gente já imaginava, mas o pessoal armou retranquinha lá. E hoje convidado especial, vai falar como que ele está assistindo essa Copa do Mundo, vai bater um papo com a gente também sobre automobilismo. Luciano. E aí, Zé? Muito obrigado por vir aqui, Luciano Zagirolami. Obrigado a vocês pelo convite. Piloto que estava na Fórmula Inter e agora está fazendo uma transição para Sprint Race, que é uma categoria de base que você está querendo ir para o Stock Car. Esse é o foco. Esse é o foco. Na verdade, a Sprint Race é um dos degraus, né, para chegar a Stock Car. Eu estava na Fórmula Inter, que é um degrau que você segue aí para os caminhos de monoposto, que eles chamam, que é aqueles carros tipo Fórmula 1. Mas como o meu desejo é Stock Car, então eu tive que optar por essa categoria, que ela é muito parecida e serve de degrau para Stock. Então, vamos lá, vamos voltar para Stock, ganhando corrida aqui na Sprint, fazendo um bom trabalho aí para poder voltar. Basicamente, a Fórmula Inter tem um lugar só no carro, para o piloto. Sim. E na Sprint tem dois lugares, é o carro de turismo, né, que você estava falando. Sim. O carro de turismo é como se fosse um carro de rua, só que todo preparado para... Mas tem um lugar só também, é um banco só. Então, mas é o caminho natural para Stock Car, no caso, que são esses tipos de... Eles falam que é o carro de rua preparado, mas na verdade não tem nada de carro de rua. São uma estrutura de Santo Antônio, né, que eles fazem de ferro, aí eles só colocam uma bolha, que é da marca que eles querem escolher para fazer a propaganda ali. Certo, e que potência tem esse carro, até que velocidade atinge? Qual a diferença que você sentiu, já que você estava acostumado com a Fórmula Inter, você teve aqui na resenha o ano passado, né? Falando sobre a Fórmula Inter e agora você fazendo essa transição. A Fórmula Inter, como é um carro de monoposto, eles são muito mais rápidos de curva, né? Então eles aderem muito mais, eles vão praticamente num trilho, como se fosse um trilho de trem. A Sprint Race, que é essa que está aparecendo agora aí, já é um carro mais potente, ele atinge velocidades maiores na reta, é um carro de 350 cavalos com motor V6, então ele tem muito mais velocidade de reta, é o perfil mais de Stock Car mesmo, e é um pouco mais lento nas curvas, né? Que é o perfil de carro de turismo. Então por isso essa escola, vamos dizer assim, ou seria um step para poder chegar a Stock Car. Luciano, e que equipe que você está? E a equipe influencia muito na disputa, igual a gente vê na Fórmula 1, por exemplo, sempre tem Ferrari, McLaren, sempre favorito. Hoje os modelos no automobilismo nacional, tirando a Stock Car, que é um modelo parecido com a Fórmula 1, de equipes, né, de carros, de equipes de 2 carros, né, e aí formam várias equipes aí, 15, 20 equipes, eles estão fazendo o seguinte: existe um dono de uma categoria que cuida de todos os carros, então não existem equipes separadas. Existe uma equipe que cuida dos 15, 20 carros que tem a categoria, elas preparam todos de forma para equalizar e não ter diferença mesmo entre os carros. Então é no braço. Então é só no piloto também. Depende do piloto. Que legal, que bacana. Ó, Luciano tá aqui, gente, essa resenha hoje, ele vai falar como que ele está assistindo a Copa do Mundo, mas eu quero alertar os amigos são paulinos que o Luciano é prova viva que o São Paulo caiu, viu? São Paulo caiu, ele assistiu São Paulo e Olímpia, viu? Ou melhor, Olímpia e São Paulo. Diz que eu tenho até um vídeo polêmico. Eu vou achar o vídeo aqui, é que não deu tempo ainda. Raul Marques, meu amigo, presta atenção. Pierre Duarte, vocês falam que nunca caiu, presta atenção. E ó, a gente tem que deixar claro aqui nessa resenha de hoje também que o Vitor foi no pet shop. Olha só que... Tem que deixar claro, você tá vendo? Tem que deixar claro, o cara tem que usar olha só que estilo que ele tá, né? Tá, vamos falar. Posso fazer pergunta? Foca, Luciano, você estava falando do capacete, né? Você está segurando ele por um motivo aí. Aqui eu trouxe meu capacete até para explicar um pouco, né? Que ele é um capacete diferente do capacete de moto, né? Ele é muito mais resistente. Então a gente tem que eles chamam de crash test, que é aquele mesmo que faz no carro de rua para poder medir. Então ele aguenta algumas toneladas aí de pancada, de impacto, vamos dizer assim. A gente tem também todo o sistema de rádio, né, que a gente fala com os box, aqui dentro o microfone, né? A viseira também é uma viseira especial, à prova de bala, então qualquer tiro aqui a gente é absorvido. Então é um negócio, é uma ferramenta, se vocês pegarem aqui, ele é um pouco mais pesado do que um capacete de moto, né? Então ele é muito resistente. E Luciano, você está falando que o desenho você já escolheu faz tempo, acompanha você desde o começo da tua carreira. Né? O desenho aqui, vou mostrar para a câmera aqui, vou virar aqui. Ele forma uma letra Z no desenho, né? É amarelo, né? Só não vai dar para ver por conta do chroma key. Exatamente. Então
Aqui forma as letras Z do meu sobrenome, Zangirolami. Agora acho que deu para ver ali. Ficou até bonito com esse efeito, né? com esse efeito aí. É estilo Copa do Mundo, né? Estilo já está em homenagem. caracterizado, caracterizado. Então essa pintura eu desenvolvi lá atrás. Quem desenvolveu foi o Cid Mosca, que é o pintor que fez a arte também no capacete do Ayrton Senna. Então aqui ele desenvolveu essa letra Z e isso me acompanha desde o começo. É lógico que com o tempo a gente vai reestilizando, vai mudando algumas linhas, mas... E não importa a competição, Fórmula Inter também você usou ele, Stock Car você usa? A gente vai mudando o capacete, ele tem um vencimento de 2 em 2 anos, então a gente vai trocando esse capacete de 2 em 2 anos. Né? Legal, que bacana. Gente, participa com a gente, faz sua pergunta, tem curiosidade sobre automobilismo, quer falar da Copa do Mundo? Fala aí. Hoje foi tenso, hein, Vitão? Você acertou quantos no bolão? Nenhum. Só acertei os vencedores, mas o placar em cheio nada. O vencedor estava fácil. E que os times tomaram 0, né? Que os times não fizeram o Marrocos, o Irã e a Arábia Saudita. Isso eu acertei, mas tá bom. Eu acertei pelo menos a diferença, porque eu chutei 2-0, mas foi 3-1, Rússia e Egito. Isso. A diferença aí, 2 gols. Verdade, hoje foi 1-0 para o Uruguai na Arábia Saudita, cara, que né? foi a terça-feira dos artilheiros. Cristiano Ronaldo, Soares e Diego Costa. Será que sexta-feira de Neymar? Será? Interrogação. No pique. O Marcão pegou imagens aí, ó, só pra gente repassar aqui. O pessoal, lógico, tá cansado de ver a Copa tá amassando aí. Foi o Uruguai 1-0 com o gol do Soares em cima da Arábia Saudita, né? E com esse resultado, o Uruguai falha do goleiro classificado, também, saiu, borboleta. O Uruguai classificado para as oitavas de final, né? Uruguai e Rússia agora só vão definir quem vai ser o primeiro e segundo colocado. Que bacana, que legal. E aí a Espanha 1-0 em cima do Irã e o Portugal 1-0 em cima de Marrocos. O gol de quem? CR7 aos 4 minutos, deu guarda-graça. Só também. E só é o artilheiro da Copa. Detalhe, né? Tá, o pessoal tá aí. Mas 3 ou 4 gols ele supera o Eusébio em Copas do Mundo, sabe? Então, escreveu o nome no futebol de Portugal, né? Não tem segredo mais. E tudo indefinido para as oitavas, né, Eusébio? Porque no grupo do Rússia e Uruguai, não sabe quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Portugal e Espanha também não se sabe quem vai ser segundo, porque eles estão iguaizinhos. Os dois resultados parecem iguais para os dois, né? Então não dá para saber quem vai ser o confronto das oitavas. Quem que ganha essa Copa, na sua opinião, Luciano? Cara, eu torço pro Brasil, óbvio, mas tem muita seleção forte aí. Eu acho que ninguém tá acreditando em Portugal, viu? Mas eu acredito numa coisa, o Cristiano Ronaldo, ele tá com uma gana, com uma raça essa Copa nos 2 jogos. Demais. Que isso pode fazer muita diferença no final. Eu acho que como foi o Brasil em 94, né? Tinha ali o Romário que puxava muito a galera, não, vamos para frente, ele puxava o jogo, né? É lógico que o coletivo faz muita diferença, mas tendo um cara ali inspirador e o time, ele vai crescendo, né, durante a competição, porque o pessoal fala, pô, o cara que é a estrela do time, ele tá dando sangue, então vamos atrás dele, né? Então, é óbvio que tá longe ainda pra falar, mas... Tem muita gente que fala que esses times pipocam porque ganharam de 1-0 só do Marrocos e do Irã, tá? Mas eu não concordo, cara. Eu acho que assim, quando você, nessa fase da Copa, sempre vai ser assim, difícil e eles jogam fechados. Agora, quando é um Portugal e Brasil, né? Quando é um clássico, um jogo maior, cara, é difícil uma grande seleção jogar retrancada. É mais complicado acontecer. Inclusive, ó, temos que nos retratar aqui e vamos nos reverenciar ao Vitão, que disse que essa Copa sairia poucos gols, né? Só hoje. De hoje foi só hoje, amigo. Só hoje. Exemplo, né? Calma também. Calma. Não teve nem um 0-0 ainda. Ó, participando com a gente, a Vera Martins, dando boa tarde. Boa tarde para você, Vera. Obrigado por acompanhar a nossa resenha. O Cassiano Sass diz boa tarde, uma ótima quarta-feira abençoada. Para você também, Cassiano. Valdair Marreta, Diário da Região e FM Diário, muito bons, parabéns. Valeu, obrigado, Valdair. Marcão Lopes também participando aqui com a gente, dando um alô. E o Valdair pergunta... Vocês estão confiantes na seleção do Brasil? Vou passar para os colegas, depois eu falo. Eu tô confiante porque tá só começando, cara. Do que a gente viu até agora, não tem nenhum bambambam, nenhum bicho-papão que você fala, meu Deus, que timaço impossível de ganhar. Não tem nada ainda, calma, tá começando. Tem muito para se adaptar ainda, para se adequar. O Neymar vai jogar, foi só um susto ontem que ele passou, né? Aí poderia até mudar a situação do Brasil, mas eu acho que ainda tá cedo ainda. Luciano. Eu confio também, mas eu confio muito no trabalho do Tite, viu? Eu confio. O Tite já mostrou e mostrou no Corinthians, né? Não porque eu sou corintiano, mas eu acho que ele tem uma cabeça boa aí, vai ajeitar a galera, vai colocar a galera no caminho. Vai oportunizar o empate, né?
O Matão, inclusive, faz ótimas imitações do Tite. Não, depois chega, para. Eu quero que você faça uma pergunta pro Luciano imitando o Chega Tite. essas imitações do Tite. Respeito, Ô, Luciano, né? Deixa eu registrar aqui que o seu João Della Torre estava com ele lá agora na saída do estádio Anísio Haddad. Eu estava acompanhando e cobrindo o futebol feminino do Rio Preto. Foi um empate de 1-1 contra o Audax, né? O seu João estava lá acompanhando, como sempre. Um abraço pro seu João. A gente trocou uma ideia lá, fizemos aquela retratação lá. Aquela resenha com ele do primeiro Rio Pretense na Champions, né? Verdade. Foi o Fábio Ramin e agora o filho dele, Guilherme Della Torre, está pelo Apoel, vai disputar a Já deve ter voltado, pré-Champions. né? Já está na Polônia fazendo pré-temporada com o Apoel. Legal. E o Luzene Paula está dando boa noite aqui também. Uma boa noite para você, Luzene. Luciano, eu queria saber, por exemplo, a gente vê o Paul Walker, né, o ator do Velozes e Furiosos, que acho que ele chegou até a misturar essa coisa de ficção com realidade, acabou pisando um pouco mais do que devia, sofreu um acidente e morreu, né? Perfeito. Acontece isso pro piloto, cara? Você tá na pista, você pisa um pouco mais, você acha que você tá correndo uma corrida ou não? Não. Sempre tem... É o contrário. Inclusive, a gente, os pilotos, é mais ou menos aquela coisa do lutador de MMA ou do judoca. A gente tem que dar o exemplo fora das pistas, né? Eu e meu irmão, a gente tem um programa também de direção defensiva que trata isso nas escolas. A gente leva até as escolas, que chama Direção para a Vida, para conscientizar as crianças, né, de não correr na rua, que a gente sabe que o carro é uma arma branca. Se qualquer vacilo, você pode se matar. Então, a gente prega totalmente o oposto. Vi você... Agora está aqui na nossa região, está morando aqui. Conta um pouco dessa mudança também. A última vez que você esteve aqui, você morava em São Paulo, vinha em Olímpia, que é a terra natal, né? E agora você é de casa. Estou de volta aí, depois de alguns anos, vários anos. Minha esposa, ela trabalha com seguros, né? Aí a gente estava naquela de querer sair de São Paulo, por causa da loucura da cidade e tudo mais. E minha vida é no mundo, né? Eu viajo quase todo final de semana para lá e para cá, então a minha base pode ser em qualquer lugar. A dela ela conseguiu uma oportunidade de trazer a corretora dela aqui para o interior. Eu falei, vamos embora então, correndo. Aí voltamos para São José do Rio Preto, para Mirassol, aliás. Eu sou de Olímpia, morei em Rio Preto, agora fui para Mirassol, mas eu tô aqui, né? O importante é a região noroeste paulista. É um cidadão do mundo, né? É um cidadão do mundo. Ô, Luciano, Para quem não sabe, meu apelido é Cigano, tá? Cigano, tá explicado. Falando sobre as pistas de automobilismo que a gente tem no Brasil, né? Você estava comentando que tem Interlagos. Jacarepaguá tem ainda? Não, Jacarepaguá eles fizeram as Olimpíadas lá, né? Toda aquela estrutura das Olimpíadas aí no lugar da pista, mas estão com um projeto de construir uma nova. E a região sul, você falou que é muito forte. No Rio Grande do Sul, onde tem mais pistas. Você tem Guaporé, você tem Tarumã, e você tem uma outra pista, não vai fugir o nome, mas são 3 pistas lá. E Paraná tem quase 3 pistas também. Lá é muito Estado de São Paulo? Estado de São Onde Paulo, tem? Só São Paulo, só Interlagos. Só Interlagos. E por que você acha que acontece difícil, isso? você acha que é possível vir para Rio Preto, por exemplo? Rio Preto sempre quis, seu Molina, né? Seu Antônio Molina Moreno, um abraço para ele, né? Um cara do esporte de Rio Preto, sempre defendeu para vir um autódromo para Rio Preto e sempre ficou no papel, né? Eu acho que Rio Preto, o interior de São Paulo, independente da cidade, acho que merece um autódromo. Aliás, não, desculpa, foi falha minha agora. Tem um autódromo que fizeram tem Piracicaba, mas não é um autódromo que eles chamam de FIA, né? Que é homologado pela FIA, mas o segundo homologado é no Velocitar, que é Mogi das Cruzes. Então é São Paulo. São Paulo e Mogi das Cruzes. E por que tem pouco? Aí eu não sei explicar, mas eu acho que é falta de interesse mesmo dos governantes em ter mais autódromos, em abrir pistas. Eu acho que São José do Rio Preto é uma praça que é carente de automobilismo, que se fizer aqui explode a boca do balão. Eu lembro do seu Molina, né? Eu vim aqui algumas vezes conversar com ele e sempre estou à disposição para, se alguém, o prefeito da cidade, quiser desenvolver um tipo de trabalho, agora estando na região, posso dar maior apoio aí, maior força também. Que legal, que bacana. Bom, Marcão, tem fotos aí do Luciano, né? A gente já rodou aí, vamos rodar mais umas fotos aí dele das corridas. E me fala especificamente sobre a sua estreia na Sprint Race, porque foi o seguinte, são 2 categorias na Sprint Race, né? A Pro e a GP. Você entrou para a GP, né? Isso. E essa primeira prova já foi bem embaçada. Você me explicou e eu falar para você, fiquei com dúvida. Elas correm na mesma corrida, tanto a GP e a Pro, que eles chamam, né? A GP são de pilotos mais experientes, que têm mais bagagem.
Isso diferencia uma da outra. Então, mas você tem a pontuação geral, que aí esquece as duas categorias, e tem a pontuação de cada categoria. Né? Na pontuação da GP eu fui quinto, né? Então aí mostra, e durante os treinos eu liderei, fiz volta mais rápido, na classificação também tive um problema e acabei largando lá atrás. Aí eu fui recuperando na corrida, mas tive um problema também na terceira marcha e caí para quinta. São coisas de carro e coisas de estreia, é bom que acontece tudo na primeira corrida. Mas é assim que funciona, né? A gente corre junto, mas a pontuação para o campeonato ela é separada pela Pro e GP. A Pro são, vamos dizer, são pilotos mais iniciantes, que não tem tanta bagagem, e a GP são pilotos com mais experiência. Legal. E você, como que é feita a sua preparação? Estando aqui em Rio Preto, a gente sabe, por essa questão até de não ter um autódromo, a gente sabe que a preparação é muito mental e física, né? Do que especificamente de estar correndo. Sim. Eu faço toda a parte física e mental, né? Isso você pode fazer em qualquer lugar, mas a gente também treina em outras praças. Eu vou para São Paulo treinar lá, a gente tem durante a semana também treinos que a Sprint Race promove, até outras categorias, para eu estar sempre dentro do carro andando. Então a gente busca treinar o máximo possível. E rola essa coisa de você e o carro, uma relação de amor? Sempre. O Matão é sempre poético, o Matão. Tem que me render esse menino, viu, rapaz? Descobre o segredo da marcha descobre o segredo, o ponto de virada. O que rola? O carro é o seguinte, né? Cada tipo de carro tem seu segredo e você, só com treino, né, vai descobrindo esse segredo. O importante é você vestir o carro. A partir do momento que você não sente mais a presença do carro quando você está pilotando, porque o automobilista exige muita concentração, mas muito foco, porque a gente está falando de diferenças de meio segundo, né? Meio segundo é menos que um piscar de olhos numa volta inteira, né? Um piscar de olhos são 7 décimos. Então imagina que durante uma volta, né, eles falam, mas o outro foi 1 segundo mais lento, né? Numa volta de 4.000 metros. Então os movimentos do volante tem que ser os mesmos, onde você freia tem que ser no mesmo lugar, onde você acelera no mesmo lugar. Então, essa diferença de 1 segundo é muito pouco, né? A gente contou numa volta de 4.000 metros. Então, por isso é concentração máxima. Então, a gente, quando chega no auge ali, que você conhece o carro, a gente fala que a gente veste o carro e você não sente mais ele. É como se você estivesse andando na pista sem... A hora que você para, você fala, opa, tem um volante, tem um freio, tem um câmbio aqui, aí você cai a ficha de novo. Tamanho o nível de concentração que a gente chega. E isso é desenvolvido ao longo do tempo, né? A gente quando começa a nossa carreira, ela toma 4, 5 segundos de um ponteiro. E qual que é a diferença do carro que você corre na sprint para um carro convencional? Ele não tem muita coisa a ver, assim. Ele é um carro muito mais duro, né? Suspensão muito mais rígida, com um curso de um acelerador muito curto. Então, qualquer pisada que você dá no acelerador, ele já acelera, né, de uma vez. Enquanto o carro de rua é muito mais suave, né, em todas as reações, tanto de suspensão, como de reaceleração, de freio. Então lá tudo não tem conforto nenhum, é conforto zero. O volante é duro, é pesado, você freia, você tem que colocar uma pressão muito forte para parar o carro, porque ele vem numa velocidade muito grande e ele tem que parar naquela velocidade em 50 metros de distância da curva. Então é tudo muito, por isso que é cansativo, né? Tem a força lateral também, que pesa muito, a força linear, que é a força de aceleração. Cara, e como que funciona a relação de segurança lá no evento? Mudou? E você acha que a morte do Senna mudou isso no panorama do automobilismo mundial? Mudou muito. Depois da morte do Senna mudou muito. Hoje é muito mais rígida essa questão. Hoje os pilotos se sentem muito mais seguros, né? Você pega a própria Fórmula 1 que colocou o halo, né? Que é aquele, parece a sandália havaiana, né? Aquilo ali, todo mundo, mas é feio e tal, mas aquilo ali o que vai evitar de acidentes mortais, vamos dizer, fatais, vamos dizer assim, é uma coisa impressionante. Então, antes de tudo é a vida do piloto, né? Como no futebol, né? Antigamente... né? Jogava sem caneta, quando o Marcão jogava, né? Lá, futebol, televisão, era preto e branco. E ainda assim se discute o uso de capacete no futebol, né? Alguma coisa para proteger por conta dos choques de cabeça. Né? Os goleiros principalmente, né? Ó, tem uma pergunta do Renan Lucas aqui, ele diz, boa noite, eu sei que o esporte é outro, no caso a modalidade, né? Mas pergunta vai para o Luciano, alguma vez na corrida já veio a imagem do Senna na cabeça? Você se espelhou nele? Legal como pergunta, que foi Renan, parabéns. Não, muitas vezes, né? A gente quando ele se acidentou em 94, foi 94, né? A gente, né, lógico, no início da carreira a gente se espelhava muito nele, no Piquet, mas quando ocorreu a morte dele, naquele ano, muitos pilotos que eu conheci, inclusive eu, pensou em parar a carreira, porque é um esporte de risco.
Mas até hoje, né? Até hoje a gente às vezes quando vai mentalizar, tenta pegar aquela inspiração, né? Aquele exemplo que era o Ayrton Senna e colocar algumas lições que ele deixou pra gente ali na pista. E o Brasil carece hoje de ídolo no automobilismo? Eu acho que, bom, carece, mas o problema hoje, infelizmente, está nas bases, né? Hoje o kart não tem a atenção que deveria ter, né? Antigamente, na minha época, era muito mais forte, a CBA, que é a confederação nossa, investia muito mais, então dali saíram grandes nomes, de quem corria comigo era o Hélio Castro Neves, o Tony Canaan, que está na Indy hoje, né? Que eram parceiros meus, o Tarso Marques, que foi para a Fórmula 1, que foi companheiro do Alonso. Então foi tinha bastante investimento. Infelizmente hoje a base está mal trabalhada, né? Como em muitos outros esportes, né? Então precisa de mais seriedade ali. Legal, legal. Luciano participando aí com a gente, ó, manda sua pergunta, faça o seu comentário. A gente está aqui para a resenha da Copa, vamos falar de Copa do Mundo e lógico, aqui hoje o convidado que vai falar de automobilismo também, o Luciano Zangirolami. Zangirolami, falar de certo esse nome, né? É Zangirolami. É Zangirolami. Você falou certo na primeira. Eu falei certo, você falou errado. Você ficou quieto. E o Vitão não conseguiu falar na chamada da resenha. Não consegui. Eu falei, fala você, Zé, fala você. Treinar. Fala um pouco assim, brevemente, para quem não conhece o Luciano, como que foi sua trajetória dentro do automobilismo? Eu comecei em 1990 no kart e foi engraçado. Na verdade, meu pai, ele falou assim, você quer andar de carro de corrida? Eu te apoio no primeiro ano de kart, só que você vai ter que ser campeão brasileiro logo na sua estreia. Eu falei, ai, puta, que responsa. Só isso? Só isso. Aí eu fui pro meu primeiro campeonato de kart e de cara ele queimou a língua. Então fui campeão brasileiro de kart. Aí ele me apoiou durante o kart, aí logo em seguida, no ano seguinte, eu fui bicampeão de kart brasileiro, fui escolhido o melhor piloto de kart do Brasil e fui para a Europa. Aí da Europa eu fui para a Fórmula Renault inglesa, eu fui também o piloto estreante do ano, acabando em quarto na temporada. Daí a minha carreira da Europa deslanchou, fui para lá, bati nas portas da Fórmula 1, fui considerado o terceiro melhor piloto da Europa, né, na época, não europeu, da Europa, né, que corria na Europa, de carros de Fórmula, que são esses que chegam na Fórmula 1. Aí infelizmente eu bati as portas da Fórmula 1, mas aí precisaria de muito investimento para entrar, como é até hoje. Na época eu estava o Juan Pablo Montoya, né, disputando a vaga comigo, e ele levou uma petrolífera colombiana lá que acho que não difícil competir. Aí acabei migrando para os Estados Unidos na minha carreira, aí comecei de novo a galgar ali, fui campeão nos Estados Unidos, bati na porta da Fórmula Indy e veio o fantasma do patrocínio de novo. Aí como a Stock Car estava crescendo no Brasil, voltei para o Brasil, comecei a disputar com carros de turismo, voltei para a Fórmula Fiat, né, que é a extinta Fórmula Fiat, fui vice-campeão brasileiro, depois fui para a Stock Car, fui vice-campeão brasileiro também na Stock. A Stock está consagrada já, né? A Stock já está consagrada. Aí, por uns percursos de caminho, eu resolvi abrir uma empresa, me afastar um pouco, que na época ela era profissional, mas não dava para sobreviver muito da Stock Car ainda, né, como profissional de corrida. Hoje sim, hoje está num nível muito diferente. Aí fui para os Estados Unidos trabalhar, fiquei um tempo trabalhando lá, até que surgiu a oportunidade da Fórmula Inter para eu ser professor da categoria e também ajudar a desenvolver o carro como piloto de testes. Aí eu comecei a desenvolver, fui trabalhando, virei piloto oficial da categoria, aí acendeu uma luz, opa, a Stock está profissional, vamos voltar para as cabeças de novo. Hoje você falou assim, seus problemas com patrocínio, tanto na Fórmula 1 como na Fórmula Indy. Hoje como que está a sua estrutura e o que você precisa para chegar na Stock? É patrocínio novamente ou é questão agora de mostrar resultado? Sim, hoje eu tenho o contrato fechado até o final da temporada com a Sprint Race, né, mas sempre visando a renovação já para a Stock. Eu tenho alguns parceiros, que nele está a Barga Brasil, que está aqui no meu capacete, eu vou fazer um merchan aqui rapidinho, a Wart BP também, que me apoia, está aqui, e uma nova empresa de Rio Preto, que eu acabei fechando para a última corrida de Sprint Race, que é a Lucadema, o grupo Lucadema, que é soluções de laboratórios do meu amigo Martelinho. Luciano, e o que faz um bom piloto? Cara, um piloto é feito como qualquer esportista, de muita dedicação, muito foco naquilo que está fazendo, porque precisa desse nível muito alto, né, de concentração, de você estar ali presente 100%. É lógico que, como em todo o trabalho, mas eu acho que, ainda mais se tratando de corrida de carro, a gente tem que estar um degrau acima, porque além de ser esportista, a gente tem que ter um lado da mecânica, de um conhecimento de engenharia mecânica,
Eu sou engenheiro mecânico, formado na Inglaterra, então no momento que eu estive lá, eu estudei e me formei. Então você precisa ter essa base. Então é muito suor, muita dedicação, né? Você vê... Por exemplo, o molequinho vê o programa lá, ele quer ser... O pai quer colocar ele, fala... O moleque é rápido, ligeiro. Onde ele mostra isso? Como que ele consegue provar que ele pode ser um piloto, por exemplo? Tem algum jeito? Começando pelo kart, né? O automobilismo ele tem um lado um pouco injusto, assim, vamos dizer assim. Não é igual o tênis ou o futebol, que você não precisa, né? Qualquer pessoa de classes sociais, qualquer classe social pode se destacar. Eu falo isso, na Europa já é diferente. Na Europa, as pessoas de classes sociais diferentes, elas começam no kart e as equipes de Fórmula 1 já estão ali de olho, porque elas são europeias. Então, elas já começam. A equipe da Red Bull, opa, esse garoto é um talento, esse também, eles vão sendo direcionados. Aqui no Brasil, infelizmente, se o cara não tiver um patrocinador, ele não consegue deslanchar muito, porque é caro, né? É caro. Você pega uma temporada de kart, cada corrida custa 15 mil reais, praticamente. Então, quando não é o pai, aí tem que ser um patrocinador. E às vezes é aquilo que você tinha perguntado, acaba nivelando um pouco pelo dinheiro, que não é bom, né? Porque às vezes o talento não está na classe, não está no padrão classe social, exatamente, né? Talvez a gente tenha desperdiçado muitos talentos no Brasil de automobilismo por conta disso. Legal. Por isso que naquela época diferenciava muito o piloto, porque era muito mais barato. Então, pessoas que às vezes tinham, ou o cara tinha uma padaria, ou o cara tinha uma sorveteria, ele conseguia colocar o filho dele para andar e bancar no começo da carreira, e o filho aos poucos ia arrumando um patrocínio aqui, outro ali, ia subindo de carreira, como foi o meu caso. Legal. Bacana. Gente, amanhã Copa do Mundo continua. Vou pedir palpite aqui pro Luciano, já que o assunto é Copa do Mundo. São 3 jogos amanhã. Vamos lá. Dinamarca e Austrália. Dinamarca 1-0, espremidinho aí, eu acho. Venceu o primeiro jogo suado contra o Peru. O Eva perdeu o pênalti, né? E você aposta em quem, Matão? Você quer o resultado do meu bolão para amanhã para já colocar imagina. também. Tô em terceiro lugar, viu? Não contabilizei os pontos agora. Tô um ponto atrás de você. Segue o líder. Marcão é o líder do bolão. 2-0. 2-0 para Dinamarca. França e Peru. França 2-0, vai. 2-0 também. Eu acho que vai ser 1-0 com os do VAR. Vai sofrer para ganhar esse Peru. Argentina e Croácia. Nossa, esse jogo. Esse é o jogo. Croácia 5-0. Rapaz, essa Argentina correndo o risco de ficar fora da Copa contra a Croácia, hein? E aí, time duro, deu trabalho pro Brasil no amistoso. Não, mas tem uma matéria amanhã legal do Bruninho, que vai sair na edição do Diário, do Caderno da Copa, comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, né? A história do bode. Fique de olho aí que tá bem legal a matéria. Legal, então você vota na Argentina. Não, eu voto na Argentina, com certeza. Eu vou torcer pra Argentina, não quero saber. Sensacional. É futebol, eu torço pro futebol. Que esse menino é um patrimônio do mundo mesmo, né? Não, né? Também não. Eu assim, se a Argentina chorar, eu vou achar legal. Já chegou na final da última Copa, deixa o Brasil chegar agora. E a Copa aqui ainda, né? E a Copa aqui ainda. Faltava, se eles tivessem ganhado aqui, aí sim a gente estaria... Nossa Senhora! A gente estaria ouvindo até hoje, né? Sua casa, minha casa, né? Bom, só para ontem a gente acabou não falando aqui na resenha que teve jogo do Grêmio Novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro da Série D contra o Linense. Foi o primeiro jogo do mata-mata de oitavas de final e o Linense venceu por 3-2 lá em Lins. E agora neste sábado, às 7h30 da noite, tem um duelo de volta em Novo Horizonte. O Novo Horizontino precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar para as quartas de final. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Matão, será que nós teremos representantes nas quartas de final da Série D? Eu acho que sim, porque o fator casa nesse Brasileirão tá fazendo bem pro Novo Horizontino. E sempre confronto equilibrado, hein? 2017 foi 3-2 pro Novo Horizontino. Esse ano no Paulistão, 2017 foi 3-2 pro Linense. Esse ano foi 3-2 pro Novo Horizontino. Agora de novo. Sempre jogo equilibrado, cara. Sempre derby regional total. Não se descarta uma disputa por pênaltis aí, né? É bom a gente ficar de olho nisso aí. Sábado, 7h30. Sábado, 7h30 da noite. E ainda falando em Novo Horizontino, hoje, no complemento do Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Preto tinha vencido ontem, né? A líder matonense, né, Vitor? Não gostei do título que vocês deram hoje, viu? Rio Preto bate Matonense. Não é assim também, não. Fui eu. Vence o Rio Preto encostou lá Matonense, 3-1 na Matonense, tem 22 pontos.
A Amatonense tem 23, é a segunda colocada porque o Novo Horizontino venceu hoje 3-0 a equipe do Monte Azul e é o líder, é a líder, né, no caso, o Grêmio Novo Horizontino com 25 pontos. Não, essas categorias de base do Novo Horizontino é brincadeira, hein? Tem visita especial aqui? Olha lá. Minha filha. A filha do Luciano. A filha do Meu irmão. Luciano. Meu Legal. irmão também foi ex-piloto. Beleza? Tá voltando também. Tá Legal. voltando. Beleza, Ivan. Bom, terminamos nossa resenha. Obrigado, Qual que é a próxima Luciano. corrida, Luciano? Dia 21/7 em Londrina, no Paraná. Vai ser uma corrida inédita à noite. Vai ser noturna a corrida. Corrida noturna. É. Você já correu à noite? Não, é a primeira vez. É um desafio. É um E desafio. como que você está se preparando? Cara, pra falar a verdade, não tem nem como treinar à noite em outras situações. Vai ser surpresa mesmo. Eu vou Legal. chegar com a cara e com a coragem e com a experiência. Isso mostra como tem novos desafios surgindo sempre, né? Sempre, sempre. Legal. Ó, resenha esportiva amanhã a partir das 5h30 da tarde. A gente está aqui para mais um bate-bola, falar sobre a Copa do Mundo e sempre com um convidado especial, tá bom? Amanhã, sabe quem tá perigando para vir aqui? Quem? Ana Alice, zagueirona do Rio Preto, que jogou pelo Rio Nossa, Preto, capitã, está era jogando no capitã. futebol de Israel, está passando férias aqui por Rio Preto e vai se apresentar já no próximo mês ao Benfica de Portugal. Vai vir bater um papo com a gente, beleza? A gente volta amanhã com mais uma resenha aqui pelo Facebook do Diário.